Praise the Lord, my lords, the mightiest prophets, the Lord. Louvado seja o Senhor, poderosos profetas do Senhor. Bem, povo abençoado, vocês que estão no hemisfério oriental e ocidental, vocês que estão na Ásia e nos Estados Unidos, até o Canadá, Brasil, América Latina, aqueles que estão acordados nesta hora, nós estamos chegando no final da nossa jornada nessa escritura. Nós sabemos que a visão do Senhor em 4 de agosto do ano de 2021, quando o Senhor Jeová falou comigo de uma forma muito tremenda e muito incomum, de uma forma anormal e uma visão muito poderosa, quando Ele me mostrou Cristo, o Messias, abrindo a palma da sua mão, e o sangue ainda fluindo, até agora, o sangue ainda fluindo. E o Messias estava falando com Deus Pai, havia uma tremenda coluna de glória de Deus Pai, não sei quantos quilômetros de circunferência, uma enorme glória que tocou do céu até Jerusalém, onde esta conversa estava acontecendo. E então, o Messias estava falando com o Pai, eu podia ver que havia alguém dentro da glória lá, e ele se moveu um pouco, então eu pude ver a parte da frente dele, mas dentro da glória, e ele estava falando com o Pai, ele dizia, veja, isto é o que eles fizeram comigo quando tu estavas ausente. E ele falava, todo o país, aquela multidão o cercou e o puniu. Entretanto, ele não tinha pecado. Então, nós estamos começando agora a terminar esta jornada desta noite. Esta jornada que começou com esta tremenda escritura que celebra o sangue de Jesus. A escritura em 1 Pedro 1, de 10 ao 21, que nós começamos ontem. E hoje eu vou começar do 17 até o 21. E ele diz o seguinte, novamente, ora, se invocais como Pai, ou seja, é um privilégio, porque aqueles que chamam Deus de Pai são cristãos, são aqueles que são nascidos de novo, é isso que ele está querendo dizer aqui. Ora, se invocais, ou seja, aqueles que chamam Deus Pai como seu Pai, são somente aqueles que são nascidos de novo. Então, ele está se referindo aos que nasceram de novo. E durante este tempo, foi um tempo muito difícil, porque a comunidade hebreia que tinha recebido Cristo, os judeus messiânicos, estavam debaixo de uma severa perseguição, uma perseguição inacreditável, porque eles tinham sido lançados fora das suas vilas, das suas casas, porque receberam a Cristo, por aceitar Jesus. Alguns deles foram assassinados, houve morte física também. Então, houve uma severa perseguição neste tempo. Eu quero que vocês entendam o contexto do pano de fundo, onde esta escritura está sendo escrita para poder transmitir para vocês. Então, 1 Pedro 1,17, uma vez que vocês chamam Pai, somente aqueles que nasceram de novo podem chamar Deus de Pai. Aquele que imparcialmente julga, ou seja, a mensagem que está sendo transmitida aqui é que o dia vai chegar quando Deus Todo-Poderoso vai julgar, e este é o dia para o qual nós temos que estar nos preparando, e este é o objetivo desta escritura. Este texto foi colocado aqui pelo próprio Deus Pai, com o propósito de preparar um povo para o Senhor, para que você não viva em ignorância, mas para que você saiba que o dia do juízo está vindo. Então ele diz, se você chama de Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, ou seja, ele não vai julgar de acordo com a raça, com a cor da pele, com a riqueza, com a afluência, com a educação, se você está no primeiro mundo ou não, estas coisas não vão importar. Ele simplesmente julga de acordo com a sua obra, de acordo com aquilo que você fez. E a Bíblia vem muito claramente a respeito disso, várias vezes, no livro do Apocalipse, que ele vai te recompensar de acordo com o que você tiver feito. Então ele diz, portanto, por causa do fato de que o Pai vai julgar imparcialmente a obra de cada um, por causa disso ele diz, então vivam as suas vidas como peregrinos aqui,
em temor reverente. Em outras palavras, viva nesta terra com grande temor. Viva em tremendo temor. Viva nesta terra com muita reverência e temor. É disso que ele está falando. Ele quer que você entenda que, sabendo que o seu pai ama você, ele permitiu que você o chame de pai, sabendo e consciente disto. Ele também diz que você tem que também estar consciente de que ele vai chegar o dia que ele virá para julgar. Então, ciente de tudo isso, então ele diz, isto tem que mudar a forma como você vive. Então, viva em temor reverente. Então, ele continua dizendo no versículo 18, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia e fútil e pecaminosa de viver que lhes foi transmitida pelos seus antepassados. Então, ele está falando a respeito do fato que sua redenção foi muito cara, foi muito preciosa para ele. Então, ele não pôde achar nada na terra que se comparasse à sua alma, para que ele pudesse te redimir. Ele não podia te redimir com a riqueza da terra, prata ou ouro, porque ouro e prata representam a riqueza deste mundo. Então, ele diz que é muito importante que a igreja viva e entenda o seu verdadeiro valor. A igreja não pode ser avaliada em termos das coisas do mundo, das estimativas desta terra. Não são suficientes para poder enfatizar o quão cara, quão preciosa é a igreja. O Deus, o Criador, fala a respeito do tesouro que ele depositou dentro da igreja quando ele criou a humanidade em Gênesis, no capítulo 1, no 26 e 27, ele disse, a imagem e semelhança de Deus. Então, em Gênesis 2:7, ele soprou a sua própria vida eterna dentro deste vaso terreno chamado homem. Então o Senhor está olhando para a igreja. Quando o Senhor está olhando para você, os cristãos, ele não vê o físico, o ser espiritual e o exterior. Ele olha o selo que ele colocou no seu coração, o selo do sopro de Deus, que ele colocou na sua vida, na sua alma, no seu coração. Então o mundo talvez não compreenda porque a nuvem de Deus está vindo. Quando eu chamo a nuvem de Deus para vir, ele vem até mim. Quando eu comando o céu para abrir em Lima, Peru, desde a Sicília, desde a Itália, Palermo, na Itália. Então, quando eu chego a Lima, Peru, eu fico diante do Senhor em voz alta, eu comando e ele obedece. E o céu abre em Kakamega. Quando eu comando para aleijados para andar na Nigéria, aleijados levantam e andam, até mesmo no Quênia, o mundo talvez não entenda, mas o Senhor entende, por causa do selo, o tesouro que ele depositou na igreja. Este tesouro tem que ser o seu navegador, tem que ser o seu tutor, que te navega na sua jornada nesta terra, para que você jamais seja abusado pelo diabo e pela vida que ele depositou nesta terra de pecado, que o teu valor, a igreja, é muito mais alto. Então ele está dizendo aqui, versículo 19. Então, 18, ele fala que você não foi comprado pelas coisas perecíveis desse mundo, como prata e ouro, ou seja, mas pelo precioso sangue. Então, precioso quer dizer extremamente, muito mais caro. Então, muito puro. Você não pode encontrar. Então ele diz aqui, mas pelo precioso sangue de Cristo, o Cordeiro sem mancha e sem defeito, ele foi escolhido desde antes da criação do mundo, mas foi revelado nestes últimos tempos por amor de vós. Então vocês veem, povo abençoado, é tão poderoso nesta hora, que o Senhor está dizendo que há um verdadeiro preço da salvação. Há um enorme preço da salvação. Ele estabeleceu um preço tão alto e tão pesado pela sua salvação, e ele está dizendo que devido a isto, há necessidade de prestação de conta a respeito deste preço pelo cristão. Você tem que tomar responsabilidade e prestar contas.
Você tem que ser responsabilizado pelo preço. E ele também está advertindo nessa escritura a respeito das ilusões deste mundo, as ilusões do pecado, que água que dilui o seu valor, a sua estimativa. E ele está exigindo lealdade a Deus, devido ao quanto que ele investiu na sua vida. E que o temor de Deus tem que ser a marca registrada na sua vida, reverência, e que você sempre tem que andar todos os dias em consideração ao sangue de Jesus, honrando o sangue de Jesus, honrando a cruz de Jesus. Você sabe que de tempos imemoriáveis, desde o Antigo Testamento, todas as escrituras apontavam para a cruz. Todo o Antigo Testamento, esta igreja que você vê, que é esta cruz, que a igreja deste tempo presente negligenciou, desprezou, abandonou e não gosta, é muito velha para eles. Eles são muito modernos. Ele diz que todas as escrituras do Antigo Testamento até agora apontam para a cruz. Apontam para a cruz de Jesus. Então ele está dizendo que quando Jesus veio e foi para a cruz, o preço então tornou-se o fator transformador que mudou toda a vida da igreja. Que toda a vida que obedece ao sangue e obedece a Deus vive agora em consideração da cruz, transformado pelas obras da cruz. E a igreja deste dia presente, eles vivem mais como inimigos da cruz. E o Senhor está dizendo que em toda esta escritura de 1 Pedro capítulo 1, do 17 ao 21, você não pode viver a sua vida como um ateu. Você não pode viver a sua vida como alguém que não nasceu de novo, como os ateus, os pagãos do mundo, e ainda achar que você vai entrar no reino de Deus. É isso que Deus está dizendo em toda esta escritura, que você tem que viver com a devida consideração do preço, do custo da graça. E quando você olha o livro de Atos 20, 28, ele diz o seguinte, 20, 28. Ele diz, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Esta compra da igreja, esta compra de nós pelo sangue de Jesus é o tema central, tem que ser o tema central. E navegando como você lida com a sua vida nesta terra. É isso que Deus está dizendo. Comprado pelo sangue de Jesus, que você nunca pode viver a sua vida nesta terra sem considerar que você foi comprado. Você não pode viver como espírito livre, um ateu, e ainda achar que você vai entrar no reino de Deus. É isso que o Senhor está falando aqui. Eu estou falando com a Ásia, Singapura, Malásia, Coreia do Sul, Japão. Estou falando também com a Austrália, Nova Zelândia, todas as nações deste lado, China, Xangai, Beijing, Busan. Estou falando também com o hemisfério ocidental e aqueles que estão acordados nesta hora. Mas ele está dizendo que você tem que viver com a devida consideração do preço da salvação, com responsabilidade que a salvação exige. E você tem que saber que o engano do pecado está tentando diluir o seu valor. Entretanto, Deus pagou um tremendo preço ao enviar Jesus, então você tem que exalar o temor de Deus, você tem que temê-lo, você por um ato tão grande de amar vocês a ponto de enviar o seu filho para morrer por vocês. Então, ter reverência na experiência de vida cristã, o sangue de Jesus tem que estar no centro e o preço da graça tem que estar vivo na sua mente em uma base diária. 1 Coríntios 6, 19, a partir 1 Coríntios 6, 18, ele diz, fujam da imoralidade sexual, todos os outros pecados que alguém comete são fora do corpo, mas o que comete sexualmente, o que peca sexualmente, peca contra o seu corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo,
que habita em vocês, que vocês receberam de Deus. Vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem, honrem a Deus com seus corpos. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Ele disse que há um preço que foi pago. Em outras palavras, o Senhor está dizendo que em toda a terra nada foi disponível, nada para comprar vocês. Então Deus teve que enviar o seu Filho do céu para derramar o seu sangue, morrer por vocês. Isso significa que o sangue físico de Jesus, que Deus me mostrou naquela visão na semana passada, que estava fluindo das mãos furadas dele, é a coisa mais preciosa. É isso que esta escritura está dizendo. É a coisa mais preciosa que já esteve nesta terra, que eternamente a coisa mais preciosa desta terra, até a terra ser destruída, é o sangue de Jesus. É por isso que ele chama de o precioso sangue de Jesus. Vocês foram redimidos pelo precioso sangue de Jesus. Que se você colocar todo o ouro da terra juntos, a prata, o ouro, platina, eles não podem chegar nem perto do precioso sangue de Jesus. A coisa que você precisa guardar como o maior tesouro nesta terra é o precioso sangue de Jesus que nos lavou, porque o Senhor disse que nada na terra, nada, zero, não há nada nesta terra que pode jamais limpar do homem o pecado da queda de Adão. Somente o sangue de Jesus. Então, o sangue de Jesus tornou-se a coisa mais preciosa. Se você olhar por rubis, pérolas, por tesouros desta terra, não importa o que você conseguir procurar coisas preciosas, você tem que agora procurar o sangue de Jesus, que é o maior tesouro desta terra. Então, o Senhor diz que a tragédia desta igreja, deste dia presente, é que ela ignorou o sangue de Jesus. Você sabe que algumas vezes, quando você olha as coisas e você falha, você não consegue ver o valor, até que você chega a alguém que sabe o valor original daquilo. Então ele checa com uma lente e fala: veja isso aqui. A mesma coisa com a igreja. O verdadeiro valor da igreja não pode ser avaliado nesta terra. Somente Deus, que colocou o selo da eternidade na igreja, pode dizer o verdadeiro valor da igreja. Então ele está dizendo aqui que vocês foram comprados pelo sangue de Jesus. Vocês pertencem a Deus. Agora honrem a Deus com o seu corpo, porque você não tem. Porque agora você foi comprado. Você era um escravo, agora o resgate foi pago. Agora é algo, tem que ser algo da sua vontade, voluntário. Você tem que querer sair daquela escravidão do pecado. Então agora eu escolho servi-lo, eu agora servi-lo em justiça. É isso que o Senhor está dizendo. João capítulo 8, ainda buscando isso. João 8, ele diz o seguinte, povo abençoado, João 8, versículos 33 a 36, ele diz o seguinte. João 8, ele diz a partir do 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente vocês são meus discípulos. Então vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Versículo 33 de João 8. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que nós seremos livres? Versículo 34 de João 8, Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então você entende de onde o Senhor nos libertou? Nós fomos presos pela escravidão ao pecado por Satanás. E é disso que ele está falando aqui. Que todo aquele que peca é escravo do pecado. Agora, um escravo não permanece na casa,
Mas o filho pertence à casa para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eles não podiam entender o que o Messias estava dizendo. Então ele veio claramente e definiram. Ele disse, a pior forma de escravidão é escravidão ao pecado. Quando agora você é escravizado, quando você é escravizado pelo pecado, você não tem como sair de lá, nada pode te pagar. Você pode ir lá para a prisão, você pode ir como homem. Alguém vai, serve outro homem como escravo, e quando acaba a dívida você sai. Mas quando você é escravo do pecado, nada, nem a sua vontade pessoal pode te libertar. Somente Jesus. Deus teve que enviar o sangue de Jesus. Então o sangue de Jesus torna-se o maior tesouro que é tão escondido deste mundo. Eles não podem vê-lo. Eles estão procurando por ouro, investimentos. Entretanto, se eles soubessem o que eles deveriam procurar, o verdadeiro tesouro, o maior tesouro de todos os tesouros imensuráveis nesta terra, que tudo, a única coisa que não será destruída é o sangue de Jesus. O tesouro do sangue de Jesus durará para sempre. Então, o resto, só isso vai durar para sempre. Então, você vê no livro do Apocalipse, Apocalipse 5:9, ele diz o seguinte, a respeito do sangue de Jesus, o tesouro inserido no sangue de Jesus. Ele diz, e eles cantavam um cântico novo, tu és digno de retomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus toda a humanidade. E ele enumera homens de toda a tribo, toda a comunidade, língua, todo o povo, toda a nação, todo o continente, a terra inteira. Isso é o quão precioso é o sangue de Jesus, o tesouro que é o sangue. O sangue de Jesus é o único poder que pode redimir a humanidade, a igreja, a humanidade do pecado. Então você pensa, por que a igreja deste dia presente, a geração deste dia presente, pode realmente trivializar o maior tesouro de todos os tesouros, o maior tesouro que deve ser buscado nesta terra. E algumas vezes você fica pensando, se o Senhor Yahweh tivesse decidido pôr um preço, e quem de nós poderia ter conseguiria pagar a salvação da graça? Então, isto torna-se uma hora de despertamento, porque está vendo no clímax, quando o poder do sangue agora está sendo bem manifestado por este que fala com vocês, vindo para restaurar o poder do sangue no centro da experiência de adoração cristã. O livro de Romanos, capítulo 5, no 9, ele diz o seguinte, ele diz, agora, como fomos justificados por seu sangue, o sangue de Jesus é o que te justifica. Este é um termo legal, significando depois de pagar, então agora você tem direitos, você foi admitido, justificado pelo seu sangue. Então, quanto mais agora seremos salvos da ira de Deus por meio dele? Então é o sangue de Jesus que te dá permissão, autoridade, direito de até mesmo ter acesso a Deus depois de vir da queda. Então ele diz, somente pelo sangue de Jesus agora a ira é removida, e porque ele fez propiciação, quando Jesus veio para morrer, para pagar para Deus. Jesus veio morrer para satisfazer a ira de Deus contra o pecado, fazer propiciação. E ele está dizendo que este já passou da hora desta escritura hoje. Este é um tempo tão elevado, já passou da hora desta geração entender quanto que o maior tesouro que Deus deu, a igreja é muito cara, muito preciosa. Ela foi comprada por um preço muito caro. Não tem como você desistir ou se vender pela mentira deste mundo. Efésios 1:7, ele diz, nele nós temos a redenção através do seu sangue,
o perdão de todos os nossos pecados, de acordo com a graça, as riquezas da graça de Deus. Então, somente pelo sangue você tem perdão de pecados. Quão maravilhoso que Deus não podia perdoar, a não ser que fosse pelo sangue de Jesus. E quando o Senhor viu o sangue de Jesus, Ele perdoou. Vocês se lembram muito bem no livro de Mateus 8? Vocês se lembram muito bem, todos vocês, Mateus capítulo 8. Em Mateus capítulo 8, isso é o que ele diz, versículo 22. Ele diz, como nós devemos perdoar? E ele diz, mas Jesus lhe disse, Mateus 8, versículo 22, mas Jesus lhe disse, siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Ele era brutal assim. Jesus era muito firme. Mas quando eles pregaram, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Ele queria um número lá. E ele deu um número lá. Então, o valor, a questão do pecado não é uma brincadeira, até mesmo em termos humanos, porque ele diz quantas vezes devemos perdoar, mas quando Deus Pai viu o sangue de Jesus cobrindo vocês, Ele perdoou vocês eternamente. Eternamente, não tem conta. Se você for obediente a Ele, Ele te perdoa eternamente. Você é eternamente perdoado. Isso é inacreditável. E este perdão veio pela compaixão por vocês. Ele não quer que você vá para o inferno. Ele eternamente perdoou vocês e sacrificialmente te perdoou porque Ele sacrificou o seu próprio filho. E Ele perdoou vocês completamente. Este perdão foi totalmente misericordiosa. Por misericórdia. E ele diz, nós temos que nos lembrar disso, para que você nunca mais volte ao pecado. Se você obedecer ao sangue, honrar o sangue, mas se você desonrar o sangue, é inacreditável. Com compaixão e grande generosidade, Ele perdoou vocês. Quão maravilhoso, povo abençoado. Com a maior generosidade, Ele perdoou vocês. E ele diz em Efésios capítulo 2, o livro de Efésios capítulo 2, abram comigo em Efésios capítulo 2, se vocês quiserem, a respeito daquilo que o sangue alcançou, conquistou para vocês. O sangue de Jesus. Versículos 13 e 14, ele diz, Efésios capítulo 2. Eu vou ler do 12. Naquela época, vocês estavam separados de Cristo, excluídos da comunidade da cidadania de Israel. E sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa e sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, Cristo Jesus, nele, mas agora, através de Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados de Deus pelo sangue de Jesus. A gravidade do sangue de Jesus, o poder para te atrair. Ele diz que uma vez que você foi lavado pelo sangue, agora você se aproximou de Deus. Quão poderoso é o sangue de Jesus. Nós deveríamos estar correndo para o sangue de Jesus, todos nós, e para nada mais, exceto para o sangue de Jesus, todos nós deveríamos estar correndo para o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. E em Hebreus capítulo 10, 19, no versículo 19, ele diz o seguinte, portanto, irmãos e irmãs, já que temos confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, e por um novo e vivo caminho que Ele abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. E já que temos um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos de Deus com coração sincero e com plena convicção de fé.
tendo os corações aspergidos e purificados. Então, novamente aqui, ele está falando de se aproximar de Deus e entrar no lugar santíssimo, a própria presença de Deus. A presença de Yahweh, ele mesmo. Quão maravilhoso, povo abençoado. O sangue de Jesus. Então, nesta mensagem final, a autoridade e o poder do sangue de Jesus. O tremendo acesso que o sangue de Jesus conquistou para vocês. Colossenses 1:20, ele diz: antes vocês estavam separados de Deus e inimigos da sua mente por causa das suas obras más, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo através da morte, para vos apresentar santos diante dele, sem mancha e livre de acusação. Então, a irrepreensibilidade e o fato de não ter feito que o sangue de Jesus tem imaculado, o sangue de Jesus fez vocês imaculados, é isso que o Senhor está dizendo aqui. Então vocês veem, povo abençoado, na minha submissão final hoje, vocês podem ver muito claramente o sangue que é, o tesouro que é o sangue de Jesus. E que sem o sangue de Jesus vocês não têm salvação. Vocês não têm acesso a Deus sem o sangue de Jesus. Entretanto, com o sangue de Jesus, você pode literalmente acessar o lugar santíssimo, a presença do Deus Todo-Poderoso. Lucas 22:20, ele diz, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice do meu sangue que foi derramado por vocês. Ele pegou este cálice e ele declarou para eles que é o próprio sangue dele. Agora iria constituir-se a nova aliança, iria comprar todos os homens. Então, o sangue de Jesus, o mais precioso, a coisa mais preciosa desta terra, se você está procurando um tesouro, já encontrou, é o sangue de Jesus. Esta coisa mais preciosa de todas na face da terra, o sangue de Jesus bíblico que eu vi naquela visão, pingando no chão, na terra. É o tesouro mais precioso sobre a face da terra. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, 22 e 24. Ele diz, ele levou o seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro no seu corpo, para que agora nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, pelas suas chagas fomos curados, porque antes éramos como ovelhas desgarradas, mas agora retornamos para o pastor e bispo das nossas almas. Ele está dizendo que o sangue de Jesus que comprou vocês e os levou de volta para Deus, somente o sangue de Jesus retorna vocês para o Deus Todo-Poderoso e agora vocês pertencem ao Senhor. Não pertencem a ninguém mais, somente ao Senhor Yahweh. E você vê que o sangue de Jesus redimiu vocês da vida pecaminosa, da vida fútil de pecado, a vida vazia, a vida iníqua, que é a vaidade desta vida, desta terra, deste mundo. E também, então, portanto, removeu vocês da maldição do pecado. E também redimiu o seu corpo corruptível, dando total certeza dos corpos glorificados aos quais vocês terão acesso no estado eterno, no eterno reino de Deus. Ele comprou vocês. Deus Pai comprou vocês pelo sangue de Jesus. Portanto, trouxe um substituto em favor de vocês, uma morte substitutiva e reconciliando vocês com Ele mesmo. Portanto, Ele está dizendo que vocês têm que ter uma motivação agora devido a este preço, um ímpeto, um desejo de viver uma vida santa. Então, agora é sua incumbência
pela a sua prestação de conta, quando você diz, não, o preço é muito alto, eu agora preciso decidir, eu vou ser totalmente leal a Deus. Mas o que você vê na igreja hoje? A lealdade foi jogada pela janela, ninguém se importa com lealdade e fidelidade. Eles não consideram o preço. Então ele está dizendo que o fato de que na mesma escritura de 1 Pedro 1, no 13, ele diz, sede santos porque eu sou santos. Agora outro incentivo para ser santo como cristão é o fato também de que Deus é santo. Então ele menciona o tempo, a vinda do Messias para julgar e ser revelado. Então a vinda do Messias também deve fazer com que vocês vivam no temor de Deus. Porque vocês foram comprados, totalmente, pagos à vista, comprados. E ele relaciona isso com um escravo que é liberto. Um escravo. Um escravo que foi preso na escravidão, totalmente prisioneiro. Mas agora ele é liberto. Quão maravilhoso, povo abençoado. Então, ao terminar, povo abençoado, eu queria que vocês soubessem que vai haver prestação de contas. O Senhor falou muito claramente. Ele está dizendo que haverá prestação de contas. O preço da salvação tem que guiar a forma como você vive. Prestação de contas neste culto tem que consumir vocês na sua responsabilidade. O engano do pecado e subestimar o seu valor e te jogando no pecado sexual das mentiras. Estes são os truques do diabo que você não pode cair mais. E devido a este preço, o temor de Deus tem que ser a marca registrada da sua vida. A reverência tem que caracterizar a sua adoração. O sangue de Jesus deve inundar vocês, tem que definir a sua vida como cristão em separação do mundo. A cruz tem que ser a sua marca. Todas as escrituras são guiadas pela cruz. Desde Gênesis, todas as escrituras apontavam para a cruz. E depois da cruz, tudo agora, e todos são guiados pela cruz. Quando a cruz veio no Calvário, agora todos nós estamos vivendo vidas transformadas pela cruz. E a graça que nos foi dada, agora traz esta responsabilidade. Então, o verdadeiro valor da igreja, o verdadeiro valor do cristão é definido pela cruz e pelo sangue, não pela riqueza, não pelos aviões privados, particulares, como você vê no mundo, que você vê nos Estados Unidos, na Nigéria, pastores que têm aviões particulares. Eles estão se avaliando baseado na prata e no ouro. Em Filipenses capítulo 1, o livro de Filipenses capítulo 1, versículos 12, 13 e 14, ele diz, como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio, e a todos os demais, que eu estou na prisão por causa de Cristo. Ele está dizendo que nada pode te impedir mais quando você considera a cruz. Você vai com toda a força permanecer pelo Senhor. Você não pode temer mais nada. Se Paulo não temeu e enviou, se Deus enviou seu único filho para morrer por vocês, e o valor da igreja, ele diz, não é o que você vê dispensado lá fora. Não, nada, de forma nenhuma. A igreja é muito cara, muito preciosa. A igreja de Cristo é muito cara. A estimativa, o valor dela é estritamente baseada no sangue do Deus, do Filho do Deus vivo. Hebreus 12, eu vou ler o versículo 22. Mas chegastes ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, chegaram aos milhares e milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e ao Espírito dos justos,
que chegaram à perfeição. Chegastes a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores do que o sangue de Abel. Então ele está usando isso para te dizer que você é transformado, você pertence a uma outra comunidade, você pertence a um outro país, uma outra pátria melhor. O sangue de Jesus, Jesus comprou vocês, o sangue de Jesus te libertou. Os cristãos são um povo que são totalmente comprados pelo sangue de Jesus para retornar para Deus. O que é que a igreja ainda está fazendo no mundo? Voltem para Deus. E a coisa física mais valiosa que tocou nesta terra é o sangue de Jesus. Então, povo abençoado, a estimativa, o verdadeiro preço, o verdadeiro valor da sua salvação é o sangue de Jesus. Vamos todos honrar o sangue de Jesus. Obrigado, obrigado.